Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ouviu então uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, demoliram teus altares e mataram à espada teus profetas. Só eu escapei. Mas agora também querem matar-me. O Senhor disse-lhe: Vai e toma o teu caminho de volta, na direção do deserto de Damasco. Chegando lá, ungirás Azael como rei da Síria. Unge também a Jeú, filho de Mansi, como rei de Israel. E a Eliseu, filho de Safate, e de Abel Meula, como profeta em teu lugar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, é vossa face que eu procuro. 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 Ó Senhor, ouve a voz do meu apelo. Atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante. É vossa face que eu procuro. Ó Senhor, é vossa face que eu procuro. Ó Senhor, é vossa face que eu procuro. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Ó Senhor, é vossa face que eu procuro. Ó Senhor, é vossa face que eu procuro. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor e tem coragem. Ó Senhor, é vossa face que eu procuro. Ó Senhor, é vossa face que eu procuro.
Ó Senhor, é vossa face que eu procuro. Ó Senhor, é vossa face que eu procuro. Aleluia, 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 aleluia. Como astros no mundo brilheis, pregando a palavra da vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corte-a e jogue-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, boa noite, irmãs e irmãos. Então quero saudar hoje de modo especial todos os nossos paroquianos, aqui do Sagrado Coração de Jesus, como de nossas comunidades, Santa Paulina, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Esperança e São Francisco. Também todos os irmãos e irmãs de outras paróquias da nossa diocese que também nos acompanham nesse momento na transmissão da Santa Missa, como também aos meus amigos e familiares que também participam aí conosco através dessa transmissão. Então hoje tenho a alegria, de poder neste dia elevar a Deus a ação de graças por estes 4 anos de vida sacerdotal. Como rezando a oração da missa, sem mérito algum da minha parte, mas por pura misericórdia de Deus, que me chamou, que o Senhor me escolheu para essa missão, para esta vocação, e o Senhor que foi guiando com certeza todo o meu caminho, durante todo esse tempo de preparação, nos encontros ainda vocacionais, depois em todo o período de formação no seminário, depois o ano pastoral, o diaconato, e nesses 4 anos de vida sacerdotal. Sem dúvida, tudo isso foi vivido porque Deus, com certeza, esteve sempre ao meu lado,
me auxiliando com a sua graça, com a sua bênção, para que eu pudesse viver sempre de acordo com o sim ao qual eu dei ao Senhor, né? Ao entrar no seminário, e o sim no dia da minha ordenação diaconal, da minha ordenação presbiteral, né? Esse sim que deve ser renovado todos os dias da minha vida, em todos os momentos, né? Esse sim que deve ser vivido sempre com fidelidade, com amor, com responsabilidade, né? Com todas as obrigações que eu tenho agora vivendo este ministério. Então é uma alegria poder hoje agradecer a Deus por esses 4 anos e continuar implorando a misericórdia de Deus, a sua graça, o seu auxílio, a sua sabedoria, para que eu possa continuar vivendo neste ministério e nunca perder, né, o ardor pela vocação, pela missão, pela vida da pastoral, pela administração da paróquia, né, e por todas as responsabilidades que cabem a mim, principalmente como pároco aqui do Sagrado Coração de Jesus. Então, é uma grande alegria este dia, né? Uma emoção muito grande poder celebrar este aniversário neste tempo, né, tão diferente para nós. Claro que gostaria neste dia de estar reunidos aqui na igreja com todo o povo de Deus dessa paróquia, com todos os amigos, com os meus familiares, mas não é possível que isso seja vivido presencialmente. Mas a graça de Deus nos concede que possamos viver, mesmo que de forma aí virtual, né, através da transmissão pelas nossas redes sociais, por esse bonito trabalho que a nossa PASCOM vem realizando durante todo esse período de isolamento social. Então, só temos nesse dia realmente que agradecer a Deus. Agradecer e continuar pedindo, implorando a sua graça, a sua bênção para conduzir a minha vida e conduzir o meu ministério. E hoje a palavra de Deus traz para todos nós, né, uma mensagem muito importante sobre esta fidelidade que devemos ter diante do chamado de Deus. Essa fidelidade que deve ser vivida em todos os momentos da nossa vida. Devemos ser fiéis a Deus nos momentos mais fáceis, mais tranquilos, né, da nossa caminhada, nos momentos onde tudo vai bem. Mas é preciso também continuar, permanecer fiel a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando tudo parece dar errado, né? Quando tudo parece ser mais difícil, quando parece que não vamos suportar, mas mesmo assim devemos ser fiéis. Devemos, com todas as forças que ainda nos restarem, viver essa nossa fidelidade ao chamado do Senhor. Enquanto estamos aqui, devemos viver o chamado de Deus sem nunca desistir, por maiores que sejam as nossas dificuldades. E nós vimos hoje, na primeira leitura do primeiro livro dos Reis, este hoje testemunho da vida do profeta Elias. Elias, nós sabemos, ele é o grande profeta do povo de Deus. Elias, um homem de Deus, um homem que viveu com todo o amor a sua missão de profeta, levando a palavra de Deus para o povo de Israel, denunciando tudo aquilo que estava de errado, tudo aquilo que não condiz com a vontade de Deus. E ele, como todos os outros profetas, enfrentou grande oposição, grande perseguição. E chegou um momento como esse que nós ouvimos hoje na leitura, em que o profeta está profundamente desanimado, diante de tudo, de toda a adversidade que ele tem enfrentado para poder exercer a sua missão de profeta, o seu ministério profético. E ele, fugindo, né, da perseguição aí dos seus opositores, principalmente de Jezabel, o profeta pensa em desistir. O profeta chega a pedir até mesmo a morte, por não ver mais saída, né, por ser tão grande a sua angústia, a sua frustração diante de tudo o que está vivendo. Mas Deus estava sempre junto do profeta. E nos momentos que o profeta queria fugir, queria se esconder, queria morrer, Deus foi o alimentando. Deus fez que aparecessem pães para Elias, para que ele se alimentasse, e manda que ele vá até o monte de Deus, o Horebe. E o profeta, alimentado por este pão que Deus o enviou, o profeta então faz essa caminhada até o monte de Deus. E lá ele fica nessa gruta,
esperando para o momento que ele deve sair para ver essa revelação de Deus, porque o Senhor vai passar por ele. E nós vemos que o profeta então sai e fica ali esperando essa manifestação de Deus. Primeiro, diz a leitura, vieram os ventos, impetuosos, ventos que vieram derrubando tudo, quebrando as rochas, tudo aquilo, mas Deus não estava no vento. Depois o terremoto, o fogo, todos esses sinais tão grandiosos, todos esses fenômenos, tão estrondosos, mas em nenhum deles Deus estava. E isso é interessante porque a gente lendo o Antigo Testamento principalmente, ou até mesmo no Novo Testamento, quando a gente vê lá o dia de Pentecostes, dia da manifestação do Espírito Santo, teve a grande ventania, os trovões, o barulho, as línguas de fogo. Então sempre as manifestações de Deus são sempre relacionadas com esses eventos grandiosos, barulhentos. Mas não foi assim com Elias. Nem nenhum desses, nem na ventania, nem no terremoto, nem no fogo, Deus não estava. Mas ele reconheceu a presença de Deus numa brisa leve, suave, que não quase se vê, que não se escuta, mas ali era que Deus estava. E Deus reanima o seu profeta. Deus não deixa que o profeta desanime e desista de viver o seu ministério profético. E faz com que o profeta desça, que ele volte. E o profeta que lamenta, dizendo, olha, eu estou cheio de zelo pelo Senhor. Mas o povo se afastou de Deus, o povo destruiu seus altares, o povo está adorando os ídolos. Não há mais ninguém. O profeta sente como se estivesse de fato sozinho. Como se ninguém mais temesse a Deus, a não ser ele. Mas Deus lhe diz que ele irá se encontrar ainda. Deus deixou preparado mais 7.000 homens que não se curvaram diante dos ídolos, mas que permanecem fiéis a Deus. E eles serão companheiros de Elias para ele continuar a sua missão. E assim o profeta sai fortalecido depois desse encontro e de presenciar essa manifestação silenciosa, tão simples e tão calma de Deus. Então, meus irmãos, o que essa leitura traz de mensagem para a nossa vida de cristãos, para a minha vida como padre? É necessário para que a gente enfrente todas as adversidades, todas as dificuldades, reconhecer essa presença de Deus. E Deus se manifesta da maneira que Ele quer. Deus pode se manifestar de tantas formas na nossa vida. Não só da maneira que a gente quer ou que a gente acha que Deus deve se manifestar. Às vezes estamos aí procurando Deus, no meio de tanto barulho, no meio de tantas coisas, que Ele se manifeste de forma grandiosa. Queremos ver sinais maravilhosos para poder acreditar que Deus está do nosso lado. E às vezes Ele está de uma forma tão simples, como essa brisa leve, na qual o profeta percebeu ali a presença de Deus. Então é preciso entender que Deus está em todo momento da nossa vida. E às vezes de uma forma tão silenciosa, mas que é preciso que nós, com o olhar da fé, possamos reconhecer essa presença do Senhor no meio de nós. E ao reconhecermos essa presença, sermos fortalecidos por Ele. Assim como Deus alimentou com o pão o profeta, esse é o Deus que nos alimenta com o pão do céu. O próprio corpo e sangue de seu Filho Jesus Cristo, que é oferecido em cada Eucaristia para cada um de nós. Como nós refletimos ontem, na solenidade de Corpus Christi. Deus está sempre do nosso lado, Deus está sempre nos alimentando, para que a gente possa continuar firmes a nossa missão. Mas é preciso também que nós saibamos reconhecer, que nós estejamos sempre com a nossa fé madura, com a nossa fé bem alimentada pela palavra, pelos sacramentos, para podermos perceber sempre essa presença de Deus no meio de nós, até nos gestos mais simples, até das formas mais sutis, mas que a gente possa reconhecer sempre essa presença de Deus. Que a gente não fique buscando Deus apenas nas coisas grandiosas, não. Mas Deus se manifesta no dia a dia da nossa vida. Às vezes na situação mais simples, mais corriqueira da nossa vida, é ali que Deus está manifestando para nós todo o seu amor e a sua presença no nosso meio.
Então, que essa palavra nos ajude a sermos como o profeta, né? Quando pensarmos em desistir, quando a gente pensar que vai sucumbir diante dessa avalanche de problemas, de dificuldades que às vezes desabam sobre nós, que nós possamos nos lembrar deste Deus, que está aqui no nosso meio também como essa brisa suave, né? Que às vezes não se vê, não se ouve, mas se sente. Aquele que tem verdadeira fé, verdadeiro amor a Deus, aquele que busca estar na sua presença, este o percebe mesmo numa brisa suave, numa brisa leve, mas reconhece essa presença de Deus e se fortalece nessa presença para viver a sua vocação. E nessa vivência, meus irmãos, da nossa vocação, e a nossa vocação primeira, que é a nossa vocação de batizados, a nossa vocação de cristãos, para vivermos isso é necessário que nós vivamos com aquela radicalidade da qual Jesus espera de cada um de nós. E como nós ouvimos hoje neste Evangelho de Mateus, Jesus que diz para cada um de nós que precisamos na nossa vida, para viver na presença de Deus, para fazermos a sua vontade, superarmos muitas vezes a lei, superarmos simplesmente a letra, superar simplesmente normas, mas buscar viver de toda a nossa vida a vontade de Deus, de uma forma muito mais profunda. Por isso hoje ele diz aí no Evangelho: vós ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Mas Jesus diz: todo homem que olha para uma mulher com um olhar malicioso, com um olhar de desejo, esse já cometeu pecado, já cometeu adultério, por este olhar malicioso, impuro. E isso também, claro, vale para as mulheres, né? Vale para todos nós, que às vezes a gente pensa, porque a lei, o mandamento diz tal coisa, eu não fiz como está escrito ali, mas a gente vai pecando de outras formas, quando vamos dando asas, né, para desejos impuros, para olhares maliciosos, né, para ambições desmedidas e tantas outras formas que nos levam a pecar contra o mandamento de Deus, nos leva a pecar contra a palavra da verdade. E a gente às vezes fica amparado, não, mas está escrito aqui na lei, como Jesus fala a respeito do divórcio. E ele diz, pela lei de Moisés, era permitido ao homem dar uma carta de divórcio e despedir a sua esposa. Mas Jesus diz que esse não é o desejo de Deus. O divórcio existe porque por conta da dureza do nosso coração. Mas Deus não quis assim desde o início. Por isso Deus criou homem e mulher e disse: o homem deixará seu pai, sua mãe, e viverá com sua mulher, serão uma só carne. Este é o desejo de Deus. Não, mas a lei diz que é possível o divórcio. Não, mas o mais importante é viver a vontade de Deus. Então o quê? Se esforçar para viver o matrimônio, para viver a vida de família conforme o desejo de Deus. E qual é o caminho para isso? Seja na vocação da família, na vocação dos casais, seja na vocação do padre, ou em qualquer outra vocação, é buscar arrancar da nossa vida tudo aquilo que não faz bem, para que a gente viva a nossa missão, a nossa vocação. E Jesus diz que devemos arrancar isso da nossa vida de uma vez por todas, é cortar na raiz. Se o teu olho te leva a pecar, arranque e joga fora. Se tua mão te leva a pecar, corta, joga fora. É melhor entrar na vida, entrar no céu, né, sem um dos membros, do que todo o seu corpo perecer no inferno. É isso que Jesus vem nos dizer. É preciso colocar em prática em todo momento a vontade de Deus. E tudo aquilo que em nós estiver errado, não estiver conforme a vontade de Deus, nós devemos tirar, porque senão nós vamos cair nessas situações que não é por vontade de Deus. Não é por vontade de Deus que uma família se desfaça, que um casal se separe, ou que um padre deixe o seu ministério, ou tantas outras situações aí que acontecem. Não é pela vontade de Deus, mas é muitas vezes porque nós não tivemos a coragem suficiente para arrancar da nossa vida aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos impede de viver com fidelidade os chamados de Deus, com fidelidade a nossa vocação. Então, meus irmãos, é isso também hoje que eu peço, que vocês rezem por mim na minha vocação.
porque grandes são os desafios, grandes são, né, os problemas, as dificuldades, como essa agora que vivemos, dessa pandemia, deste isolamento. Né? Imagina para um padre ter que viver isolado das suas comunidades, isolado do seu povo. Não é fácil. Né? Ficar... As pessoas, vocês nas suas famílias, às vezes estão ali no isolamento, mas está lá o marido, a esposa, os filhos, e às vezes o padre, muitos estão lá sozinhos, na casa paroquial, sem ninguém. Vivendo nesse isolamento, principalmente aqueles que estão ainda, que estão doentes, ou aqueles que estão com vírus e têm que fazer ainda mais rigoroso este isolamento. Então é tudo muito difícil. Estar longe do povo, estar longe das pessoas, não poder fazer o atendimento, as visitas, tudo aquilo que dá sentido à vida do padre. E grandes são todas as dificuldades, problemas que nós enfrentamos na vivência da nossa vocação. Os problemas das comunidades, da pastoral, da administração da paróquia, né, dos trabalhos aí diocesanos, tantas coisas, tantos desafios e que temos que estar sempre bem, temos que estar sempre preparados para viver, né, ali as nossas responsabilidades, e nem sempre nós temos forças para isso. As tentações que nos vêm aí de todos os lados, e manter esse olhar puro, como diz Jesus, né? Conseguir arrancar esse nosso olho que nos leva para o pecado, ou a mão, arrancar de nós aquilo que às vezes está nos levando para o pecado, para a infidelidade no ministério. Então eu peço a vocês, rezem por mim, de modo especial vocês, paroquianos aqui do Sagrado Coração de Jesus, né? Rezem por mim. Eu, claro, estou aqui, sou parte da comunidade, mas sou um ser humano como qualquer um de vocês, que tenho algumas qualidades e tenho muitos defeitos, muitas limitações. Eu sei que não agrado a todos, mas todos devem rezar pelo padre, né? Para que ele possa viver com amor, com fidelidade, essa sua missão. Então eu peço, rezem por mim. Hoje você, que eu tenho certeza, muitos gostariam hoje de me dar um abraço, né, de parabéns, mas não é possível. Me dê esse seu abraço através da sua oração hoje por mim, pedindo ao coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, né, que me conduzam sempre na minha vocação, para que eu possa permanecer fiel a Deus, para que eu possa reconhecer sempre a presença de Deus na minha vida, mesmo nas situações mais simples, mesmo das formas mais sutis, mas que eu possa sempre ter essa certeza de que Deus está do meu lado, de que eu não estou sozinho nos momentos de dificuldade, para que eu tenha a sabedoria e até mesmo a coragem necessária de arrancar da minha vida tudo aquilo que me atrapalha na vivência do meu ministério, para que eu possa servir sempre melhor ao povo de Deus, da forma que deve ser, como Deus espera de mim. Então esse é o grande presente que eu peço hoje para vocês, né? Que rezem por mim e que rezem também por todos os padres, rezem pelo nosso bispo, rezem pelo Papa, rezem por todos os pastores da nossa igreja, e rezemos sempre, claro, uns pelos outros, rezemos pelas famílias, para que possam viver também com a mesma fidelidade este chamado de Deus, para valorizar a família, que já vem sendo aí atingida de tantos lados, né? Para que nós não colaboremos com a banalização da instituição familiar, mas que possamos preservá-la da maneira como Deus quer, como Deus a criou. Então, meus irmãos, a oração é a fonte primeira de tudo. É da oração onde encontramos a força para podermos agir na prática, né, para vivermos essa fidelidade. Mas é preciso estarmos unidos na oração. Então, irmãs e irmãos, agradeço a todos, né, que já rezam por mim, que já rezam pelos padres, que rezam pelos seminaristas, pelas vocações sacerdotais e religiosas da nossa diocese, né, mas que continuem firmes na sua oração. Porque às vezes também são tantas situações que acontecem que até faz o povo até desanimar da oração. Não, mas nada pode nos tirar da presença de Deus. Nada pode nos fazer desanimar na oração. Devemos permanecer firmes, pois é ela que nos fortalece.
É aquele que reza, aquele que tem uma verdadeira vida de oração, que busca alimentar cada dia a sua espiritualidade cristã, é esse que vai sempre sentir a presença de Deus, mesmo nas coisas simples, mesmo numa brisa leve, mas vai sempre sentir a presença desse Deus e nunca se sentirá, né, desamparado diante das dificuldades. E por isso nunca terá motivos para desistir. Nós só desistimos quando temos certeza de que nada mais faz sentido, quando temos a certeza de que estamos sozinhos e que não vale a pena lutar. Então aquele que tem uma verdadeira vida de oração está sempre na presença de Deus. E sabe, portanto, que nunca está sozinho, que nunca está desamparado. E por isso não há motivos para desistir. As dificuldades podem ser muitas, mas muito maior é a ação de Deus na nossa vida, é a sua graça que age sempre em cada um de nós, nos fortalecendo para vivermos com amor e com fidelidade a nossa vocação, seja ela qual for. Então, meus irmãos, obrigado por todo o carinho, obrigado pelas orações, pela compreensão, né, por muitas vezes saber entender aí também os defeitos, o gênio ruim às vezes que o padre tem, mas e continuem rezando, né, por mim, por todos os padres, porque é preciso que sejamos fiéis aos chamados de Deus. E tenho certeza que eu, como padre, na vivência do meu ministério, estou sempre rezando a Deus por todos vocês, por todos os meus paroquianos, mas por todo o povo de Deus, rezando pela minha família, para que todos sejamos fiéis ao chamado de Deus em nossas vidas. E que todos os casais de namorados, né, que hoje também celebra hoje aí este dia, né, que possam também acolher essa palavra hoje de Jesus no Santo Evangelho. Assumir o compromisso com alguém é assumir algo muito sério, né, e deve assumir com este espírito cristão, de filho de Deus, né, de viver esse compromisso segundo a vontade de Deus, de construir algo que seja para toda a vida, não para usar do outro, não para se satisfazer fisicamente, mas para realmente cuidar do outro, para que a vivência deste amor seja a expressão do próprio amor de Cristo pela sua igreja. Um amor que chega às últimas consequências, que dá a sua própria vida pelo outro. Né? Então que essas palavras de Cristo hoje, né, neste dia dos namorados, possam inspirar também todos os casais de namorados a fazerem um verdadeiro discernimento do caminho que estão fazendo e da responsabilidade que um dia irão também assumir diante do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.